A gente continua com a série sobre os indicadores do ranking global de inovação. Hoje a gente vai falar sobre o 28º indicador, que é a relação entre o número de certificados ISO 14001 em relação a por bilhão de PIB, né? Basicamente é um indicador que ilustra a adoção do ISO 14001 pelas empresas, né? Então é a relação entre o número de certificados da norma ISO 14001 por bilhão de PIB. Sendo que ISO 14001, para quem não sabe, estabelece os requisitos para sistemas de gestão ambiental nas empresas. Esse vídeo tende a ser mais curto, não há muito o que dizer, apenas a observar algumas contradições no Brasil de uma maneira geral, por conta desse indicador aqui. Obviamente que o indicador está relacionado aqui, no contexto de desenvolvimento de tecnologia, como a tecnologia é desenvolvida. Ou seja, ela pode ser desenvolvida, a tecnologia pode ser desenvolvida utilizando uma energia suja, entre aspas, né? Ou uma energia limpa. Então, assim, qual é a qualidade da energia que está sendo utilizada pelos países e, consequentemente, a relação dessa energia com o desenvolvimento tecnológico do país. Eu acho que o mais interessante aqui nesse vídeo, que é um vídeo que tende a ser curto, é o resultado do Brasil nesse indicador, né? Ele chega a ser até um pouco surpreendente, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu me surpreendi muito quando vi essa série, né, histórica, porque você vê que o Brasil começa aqui na série histórica em 49º lugar, né, no ranking desse indicador, e hoje está em 75º lugar e só fez piorar, e a tendência é de piora para os próximos anos. Às vezes acontece, como aconteceu no item anterior, né, no indicador anterior, de estar piorando no ranking, mas existe uma melhora no indicador, só que os outros países estão melhorando mais do que a gente, ou seja, tem uma performance melhor. No nosso caso aqui, nesse indicador específico, a gente está caindo sempre. Começamos com 1,5, ou seja, seria 1,5 certificados por bilhão de PIB, tá? E só fez cair. Hoje a gente está com 0,9, né? É o que é surpreendente, né? Por que é surpreendente? Porque a gente vê tanta preocupação no Brasil sobre o meio ambiente, a gente vê tanta coisa, né? Tanta gente falando do meio ambiente, se preocupando com o meio ambiente, e quando a gente vai ver um número desse, é surpreendente. Na verdade, essa preocupação com o meio ambiente é como se fosse aquela preocupação para inglês ver, né? Assim, ó, nós somos muito preocupados, só que não. Quando você vai ver o número não retrata essa preocupação que muitas autoridades têm. Aqui eu não estou me referindo à autoridade A ou B, mas assim, a gente vê aí na mídia, né? Muita preocupação, não dizendo que essa preocupação dessas autoridades não seja genuína, pode ser até uma preocupação genuína, mas o Brasil, a percepção que eu tenho como brasileiro, é que o Brasil quer passar para o mundo uma preocupação com o meio ambiente, mas isso não está ocorrendo, pelo menos não nesse indicador, né? Inclusive, eu até fui procurar os números, né? O primeiro colocado é a Bulgária. Não sei dizer por que a Bulgária apareceu como primeiro colocado, eles devem investir muito nisso, deve ter alguma razão especial para isso, para eles terem tantos certificados de ISO 14001. Mas o que é surpreendente é a China, né? Porque, como a gente viu no vídeo sobre logística, aliás, no vídeo anterior sobre energia de baixo carbono, a China é um dos maiores poluidores do mundo. Isso não se não for o maior, isso não é segredo para ninguém. A China não tem vergonha nenhuma de queimar carvão. Eles consomem mais de 50% do carvão do mundo para produzir energia. Eles fazem isso. Só que, em contrapartida, a China se preocupa em melhorar a aplicação das regras ambientais, né, de forma sistemática, através de quê? Das empresas. Então, o que a gente vê é que a China está fazendo um esforço, apesar de ser uma grande poluidora, está fazendo um esforço para adequar as empresas à ISO 14001. Ao contrário do Brasil, a nossa maior preocupação não é em melhorar o resultado em si, não é ter uma preocupação pelo meio ambiente genuína, mas sim passar uma imagem de preocupação com o meio ambiente. Bom, queria te convidar
a se inscrever no meu curso, o mais básico sobre patente, que eu acabei de lançar na plataforma Udemy. É um curso introdutório sobre patentes, onde você vai aprender a parte básica, né, sobre como escrever uma patente para o NPI, só a introdução mesmo, um resumo, como ler uma patente, como encontrar patente. Tem lá uma introdução sobre tecnologia também, para você entender como é a estrutura da tecnologia, como você pode desenvolver suas próprias ideias, suas invenções, estruturar suas invenções. Então é um curso básico, mas que vai ser muito interessante para você que tem interesse nesse assunto. Vou te pedir para você compartilhar esse vídeo também, para você comentar o que você acha disso que a gente comentou aqui, sobre ISO 14001, sobre o meio ambiente, né? E curtir o vídeo, tá bom? Até a próxima.